Oi gente, bem-vindos ao canal. A mais um dia de trabalho aqui no salão. Pois é, gente, bem-vindos ao canal. Achei esse cabelo aqui muito interessante para mostrar o corte, que eu vou fazer um corte a seco, sendo que eu já lavei o cabelo, já sequei. Aí eu conversei com a cliente e ela permitiu que eu cortasse ele a seco. E eu sempre acho que esse tipo de cabelo fica melhor o corte a seco. E como vocês sabem, eu tenho um canal de vlog onde eu mostro algumas coisas, alguns trabalhos meus aqui no salão, que é a minha profissão, eu sou cabeleireira, quem acompanha o canal já sabe. E quando eu acho algum vídeo, algum cabelo interessante, eu faço em formato assim, voltado para cabeleireiros iniciantes. Então, vamos começar, bora lá? Esse corte, ó, como vocês estão vendo, ó, eu penteei e já tô cortando diretamente com a tesoura, sem medir tamanho. O tamanho aí eu tô medindo no olho mesmo, porque eu ainda vou recortar esse cabelo. Esse corte que eu tô fazendo aí, na verdade, é apenas para definir a altura que o cabelo vai ficar. Ela quer mais ou menos na altura do queixo, com o pescoço não muito de fora. E isso aí eu já defini tudo na conversa que eu tive com a cliente. Como vocês sabem, quem já assiste aqui os vídeos do canal já sabe que eu sempre converso antes com a cliente, e eu acho muito interessante que todos os cabeleireiros façam isso. Conversar antes com a cliente para já definir o corte e você também entender o que está passando pela cabeça dela, porque às vezes eu mostro fotos e tudo, principalmente em cor de cabelo. Quando a gente vai tingir o cabelo, a gente tem que conversar muito mesmo com a cliente, para tentar entender o que passa na cabeça dela. Porque... e corte de cabelo também, né? Porque depois que corta não tem mais volta. Cortou, se a cliente não gostar, vai as duas sentar na calçada e chorar. A cliente é a cabeleireira, ou o cabeleireiro. Pois é, porque para emendar vai ter que fazer interlace, né? Alongamento e tal. E a maioria das clientes que estão cortando cabelo curto não vão querer fazer isso, né? Alongamento. A pessoa que usa alongamento é uma coisa mais trabalhosa e não tem nada a ver, né? Fazer alongamento num cabelo que a pessoa vai cortar. Só porque você errou e cortou. Às vezes, não é nem que você errou. Às vezes, a própria cliente, ela passa uma ideia para você e você vai por aquela ideia, às vezes até sem compreender o que ela está querendo passar para você, e você corta. E aí acaba que você corta um pouquinho a mais do que o que ela queria. Então aqui no salão, o que eu faço é sempre deixar o cabelo uns 3 dedos mais comprido, às vezes até 4 dedos mais comprido do que o que eu acho que ela está querendo. Porque é muito melhor a cliente falar: eu queria um pouquinho mais curto, dá para tirar mais os 2 dedinhos? É melhor a cliente falar isso e você tirar, e do que ela falar: mas não era isso que eu queria um pouquinho mais comprido. Sabe? Aí você não vai ter o que fazer depois, porque já está cortado. Então, quando a cliente fala para mim: eu quero em cima do ombro, eu deixo 4 dedos abaixo do ombro. E às vezes ela diz: era isso que eu queria. Aí eu, meu Deus, se eu tivesse cortado como ela me falou, o cabelo não ia ficar como ela queria. Pois é, eu virei aí a cadeira e agora eu vou cortar o outro lado usando a mesma técnica, que é a técnica do olhômetro. Eu uso muito. Com o passar do tempo, gente, vocês também vão saber fazer essa medição assim, só no olho. A gente vai cortando, eu não sei, com o passar do tempo você vai ver como fica exatamente do mesmo tamanho do outro lado. E aí outra coisa, cuidado aí quando estiver cortando. Observa que eu tô até fazendo uma franja aí nela, que ela não queria franja, mas aí eu tô cortando, eu acho que ela não queria porque ela pensou que a franja ia ficar curtinha. E aí eu tô cortando para ficar com uma leve franja, só para dar aquele tchan, digamos assim, né? Da franja. E depois ela vai gostar, depois de um corte final lá na frente ela vai gostar. Ó, viu como eu tô cortando aí, só na tesoura?
E eu sei, também depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando um corte todo na navalha. Aí quando aparecer um cabelo aqui, porque não é todo cabelo também que a gente pode cortar na navalha, né? Geralmente são os cabelos bem lisinhos que a gente corta na navalha. Ó, viu? Eu já tô... Aí, ó, como eu tô cortando a franja, sendo que quando a gente vai, deixando bem claro, para não esquecer, quando a gente vai cortar a franja em cabelo ondulado, cacheado ou ondulado, no cacheado também, você sempre tem que cortar a franja uns 3 ou 4 dedos bem mais comprido do que o que você vai querer que fique no final. Se o cabelo estiver molhado, muito mais ainda, você corta bem mais longo. É melhor você cortar mais longo e depois ir tirando, do que você cortar e depois a franja ficar lá em cima. Ficar tipo franja de índio, né? Assim, que as indígenas gostam de usar, que é aquela franja 2 dedos, às vezes até 3 dedos, acima da sobrancelha. Que não é feio, não, é bonito também, né? Mas geralmente combina mais com quem tem um cabelo bem lisinho e quer estilizar. Ó. Aí, ó, já tô cortando com o auxílio de um pente, porque o cabelo ondulado é assim. Você vai penteando e vai aparecendo ponta. Você vai penteando e vai aparecendo ponta. Então, você tem que... Já no final, você tem que ir usando um pente para ir penteando e cortando aqueles fios que tanto aparecem no comprimento, quanto aparecem assim, no meio do cabelo. Você vai penteando e vai aparecendo e você vai só tirando. O cabelo ondulado, na verdade... O que dá, ó, bem aí, viu como ela pendeu a cabeça para a esquerda? Eu não sei, mas uma coisa eu já observei quando eu tô cortando o cabelo, e olha que eu corto cabelo há muitos anos. As clientes, quando você tá cortando o cabelo delas, elas sempre pendem o cabelo para a esquerda. Não me perguntem por quê, porque eu também não sei, mas eu já reparei que 80% pende para a esquerda, só 20% pende para a direita, só 20% pende para a direita. 80% pende para a esquerda. Então você tem que cortar o cabelo da cliente olhando para o espelho o tempo todo para ver se ela não virou a cabeça, se a cabeça não está numa posição ou para a esquerda ou para a direita. E aí você, com a mão assim, você levanta a cabeça da cliente de novo. Mas isso é o tempo todo, durante o corte todo você tem que estar sempre reparando para esse detalhe. O detalhe de observar a posição da orelha, para você não cortar a orelha da cliente, e o detalhe da cabeça, dela pender a cabeça para as laterais. Você tem que estar sempre atento a esses 2 detalhes. Ó, e agora eu estou suspendendo a cabeça dela para poder eu começar a fazer eu faço geralmente esse corte aí, eu faço em 3 posições. Eu corto essa parte de cima e as outras eu vou cortando. Essa aí é uma mecha guia. Eu corto essa mecha aí, ó. E depois todo o resto do cabelo que eu vou cortando para baixo, eu me guio por essa mecha guia. Ó, sempre que eu pego uma mecha embaixo, eu pego também um pouquinho em cima. Não que eu vá cortar a parte de cima, mas vai ser a minha métrica. Eu uso como se fosse uma régua. Ó, aí, ó, eu vou cortar só a parte que tá maior. A parte que tá menor lá em cima, eu já sei que faz parte da mecha guia. E aí eu faço esse procedimento em toda a cabeça, do lado esquerdo, do lado direito, atrás. E o cabelo cheio, quem tem muito cabelo é assim mesmo, o cabelo vai escorregando pelos teus dedos. E com o passar do tempo, você vai pegando as manhas. É tudo na vida, né? Tudo na vida, com o passar do tempo, você vai fazendo melhor conforme você vai fazendo. Né? Quem cozinha, quem costura... Tem muito mais experiência uma costureira de 20 anos do que uma de 6 meses. Tem mais segurança, é a mesma coisa do cabeleireiro. Ó, no início, você chega até a cortar seu dedo, principalmente quando você está cortando o cabelo de criança, porque criança gosta de ficar pulando na cadeira. E aí, ó, agora eu coloco a mão assim, aí perto da orelha, um dos motivos, não é nem só para ver a altura do cabelo, não. O motivo maior é para eu cortar sem cortar, para eu saber exatamente onde está a orelha, para eu não cortar a orelha da cliente.
Olha, gente, esse negócio de cortar a orelha é uma coisa assim que já aconteceu, que acontece, né, sempre. Se o cabeleireiro não prestar atenção, ele corta a pontinha da orelha da cliente. Corta mesmo, de verdade, assim, de cair sangue, tudo, cliente chorar. Então você tem que ficar... Eu já vi, assim, até imagens sobre isso, sobre essa questão. Então você tem que prestar muita atenção na questão de não cortar a orelha da cliente. E também não cortar seu dedo, né? Que é desagradável, né? Você cortar o dedo, aí fica o dedo sangrando e você ainda tem que terminar de cortar o cabelo da cliente e tal. E aí, no caso, é muito melhor você fazer mais devagar, prestando atenção. Eu corto um pouquinho, mas eu acho assim que eu corto rápido. Eu corto um pouquinho mais rápido, mas é porque eu já tenho essa experiência aí de mais de 20 anos. Eu tenho uma outra profissão, mas que eu sou assistente social também, mas eu não exerço essa outra profissão. Eu preferi ficar, até agora pelo menos, né? Eu tô com esse pensamento, porque o pensamento da gente da vida também, durante a vida da gente vai mudando, né? Mas até agora eu penso em continuar como cabeleireira, com essa profissão de cabeleireiro, porque é uma profissão que me dá mais liberdade. O meu pai já está idoso, eu tenho que dispor de tempo também para cuidar dele, e a profissão de cabeleireira, ela traz essa liberdade pra gente, de você trabalhar com a cliente, agendando, e só trabalhar, você só precisa trabalhar, se você agendar com 3 clientes, você só precisa trabalhar 3 clientes. Então você fica com o resto do dia, se você combinar com elas pela manhã, que é o que eu sempre faço aqui no salão. Eu sempre tento combinar com a cliente para fazer o atendimento pela manhã. Então eu atendo uma de 8 às 10, outra de 10 até 11, 11 e meia, e outra eu pego meio-dia. Então 2 horas da tarde eu já terminei com todas as clientes, dá às vezes até para atender 4 clientes, depende do que ela vai fazer. Se for só corte de cabelo, 11 horas eu já terminei, mas às vezes tem pintura, hidratação e tal, e isso aí faz demorar um pouco. Então eu faço esse atendimento e tenho o resto da tarde livre. Então por isso eu optei por continuar na profissão, para eu ter tempo livre, para cuidar. Depois eu vou fazer um vídeo só conversando com vocês sobre essa questão do tempo do cabeleireiro, do tempo de trabalho que a gente tem que ter, porque se a gente não abrir os olhos, a gente vai trabalhar de manhã, de tarde e de à noite. Eu sei, porque eu já trabalho nessa profissão há muitos anos. E eu conheço cabeleireiros que entram no salão, que isso já aconteceu também comigo. O cabeleireiro entra de manhã no salão, não vê nem o pôr do sol. Quando vê, já é 9, 10 horas da noite. Mas depois, com o passar do tempo... Já tá até conversando, né? Mas depois eu vou fazer um vídeo só voltado para isso. Com o passar do tempo, você vai percebendo que a profissão, ela toma conta completamente da sua vida, e você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar nem essa, nem outra profissão, mas essa nossa profissão, não sei porquê, ela nos absorve muito. Eu sempre digo que é parecido até com quem tem restaurante, né? Que a pessoa fica praticamente 24 horas envolvido com... É como de salão de beleza, essa profissão da gente, de cabeleireiro. Porque tem cliente que quer fazer o cabelo pela manhã, tem cliente que quer fazer na hora do almoço, tem cliente que quer fazer bem cedinho mesmo, tipo 6 da manhã, já tem cliente que quer fazer 10 da noite. Então, se você for trabalhar no horário que as clientes querem, você vai trabalhar o teu dia inteiro, você vai estar só para o trabalho. E, na verdade, a gente trabalha para viver, né, gente? A gente tem que abrir os olhos para isso, que a gente não está aqui para viver para trabalhar. Mas, às vezes, sem perceber, é o que acontece. Com quem tem oficina também, oficina de moto, carro, essas coisas, acontece muito isso também. E, então, você tem que ter horário de trabalho. Você tem que ver o que é melhor para você e para suas clientes. É melhor à tarde ou é melhor pela manhã? Para mim, aqui no salão, é melhor pela manhã, porque a sala é de frente para o sol da tarde
e o sol bate nos vidros, e por mais que a gente tenha os aparelhos de ar-condicionado, a sala não fica mais fria. E agora também, né, o clima do planeta tá todo louco, então ainda contribui para isso. Então você tem que... Ó, eu já tô terminando, ó, já tô tirando a capa, e agora eu vou colocar um leave-in no cabelo dela. Leave-in, não sei exatamente qual é a pronúncia, mas eu acho que é leave-in. E esse aí que eu vou colocar é da Aneto. E cabelo ondulado é assim mesmo, ó. Você vai colocando o creme e apertando assim para o cabelo aglomerar, porque cabelo ondulado você só penteia na hora de lavar. Você já tem também que ensinar a sua cliente para ela secar com uma toalha e depois finalizar com um leave-in. Com um leave-in. Depois finalizar com um leave-in, ó. Você vai apertando assim, ó, e aí as camadinhas vão... Ó, eu tô até explicando isso para a cliente, ó. Nesse momento aí eu tô explicando para ela como ela deve proceder na hora de colocar o creme. Aí eu tô colocando um pouco, aí acho que aí eu vou colocar uma quantidade bem generosa de produto no cabelo dela, porque ela tem muito cabelo. E aí a finalização é essa aí, ó. Eu lavei o cabelo primeiro, como eu falei para vocês lá no início do vídeo. Eu lavei, sequei para depois cortar. Mas aí tem aquela cliente, não, mas eu gosto de cortar o cabelo molhado. Aí tudo bem, você lava, seca com a toalha e faz o corte. Dá o mesmo efeito, mas o mesmo efeito entre aspas, né? Porque quando você corta seco, ó, tô colocando mais uma quantidade. Quando você corta seco, você já sabe que o cabelo vai ficar daquele jeito. E quando corta molhado, não, quando corta molhado ilude. Aí a cliente depois, quando ela vai ver o cabelo dela no dia a dia, ela vai ver que não ficou tão legal. Então, gente, é isso. Finalizei. Um beijinho pra vocês. Tchau!